Olá, sejam bem-vindos a mais um instante de estudo, grupo de estudos evangélicos. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, iniciando o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Esse tema específico que a gente vai falar hoje é sobre Moisés, sobre Jesus e sobre o Espiritismo, a evolução, né? E o Evangelho diz assim na parte de Moisés: há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está promulgada nos 10 mandamentos. Esta lei é de todos os tempos, de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, dos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos "tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo", não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. E é preciso a gente, para poder fazer uma interpretação adequada, principalmente dos 10 mandamentos, é preciso a gente entender o momento em que a humanidade se encontrava, né? Dado o grau de evolução e maturidade espiritual, é bem fácil de a gente comparar quando a gente está educando uma criança, né? Então, os 10 mandamentos têm muito essa característica. Eu acho, olhando os 10 mandamentos hoje, parece que você está falando com uma criança, porque você precisa repetir várias vezes a mesma coisa de tons diferentes. É como se você dissesse para a criança assim: você não pode comer antes do almoço. Ela fala: não, mas e se for uma bala? Eu falei: não, você não pode comer antes do almoço. Não, mas e se for um doce? Não, já te falei, você não pode comer antes do almoço. E você precisa ficar repetindo várias vezes para se fazer entender. Os 10 mandamentos são muito assim. Quando a gente entende e compara, se diz que não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo. Quer dizer, desejar o homem da próxima pode, não está escrito na lei. Então, é muito repetitivo. Tanto quanto, quando vem Jesus mais tarde, e ele vem no sentido de confirmar a lei mosaica, aquela lei que tinha sido estabelecida, mas tirar dessa lei mosaica o aspecto humano e trazer o aspecto divino, e questionado, né, porque já que os doutores da lei, que eram aqueles que eram responsáveis por manter a originalidade, a tradicionalidade da religião e do texto mosaico, questionam a Jesus no sentido de colocá-lo em xeque, de fazer com que ele acabe tendo uma pega para ser culpado de não estar seguindo a lei mosaica, né? Quando perguntam para ele, dos 10 mandamentos, qual é aquele que é superior, qual aquele que é mais importante? E Jesus, então, explica que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque ali está contida toda a lei. A gente consegue entender essa tradução que Jesus dá em cima dos 10 mandamentos, já que cada um dos mandamentos só tenta explicar a lei do amor, a lei do entender ao próximo como a si mesmo. Porque se você entende o próximo como a si mesmo, você não precisa se perguntar mais se você pode roubar do próximo, se você pode desejar a mulher do próximo, se você pode tirar do próximo aquilo que ele tem, né? Não cabe mais esse tipo de comparação. Mas fazia sentido para o povo
que Moisés caminhava junto. Um povo que era ainda muito criança, infantil no nível espiritualmente, né? E que precisava de uma mão mais firme, assim como as crianças precisam às vezes de uma mão um pouco mais forte para poder direcionar, porque está em formação o caráter da moral, do que é certo e o que é errado. A gente não está dizendo aqui de forçosamente de bater ou de agir com violência, mas de firmeza, de definição do que é certo e o que é errado. Então Moisés agia com o seu povo nesse sentido. Para que a sua força, a sua palavra, a sua inspiração tivesse mais força para poder conduzir aquele povo, e imagino que não deve ter sido, né, uma pessoa conduzindo um povo inteiro, num sentido e passando por diversas dificuldades, problemas, precisava de um apelo divino muito maior. Então Moisés, junto com aquilo que era inspiração divina e que havia sido colocado em essência pelos 10 mandamentos que ele havia recebido inicialmente, ele começa a estabelecer um conjunto de leis civis e dá a esse conjunto de leis civis o mesmo peso da divindade. Porque se ele dissesse que ele estava estabelecendo aquele conjunto de normas, fatalmente as pessoas tenderiam a não segui-las, porque era muito mais fácil agir com uma liberdade que eles existiam antes, com uma não limitação de atos, onde a liberdade confundida com uma libertinagem, uma liberdade completa de atos, onde não existia regras claras de conduta ou de respeito ao próximo, né? Moisés precisava estabelecer um conjunto de condutas muito mais firmes e aí sim com características bastante duras, com punições bastante duras, porque assim o povo naquela época precisava desse comando. Assim como os pais também precisam ser muito mais corretos e muito mais rígidos no sentido de indicar o que é certo e o que é errado, para que a criança possa entender o que ela pode e o que ela não pode fazer. Depois que a criança cresce, atinge a adolescência e atinge a maturidade, os pais não precisam mais dizer para os filhos o que pode e o que não pode fazer, porque eles começam a tirar o seu próprio conceito de moral e acharem o que é certo e o que é errado. E começam ali a estabelecer uma nova norma, uma nova regra de conduta. Se a gente olhar a humanidade como crianças que somos em processo de desenvolvimento, vamos adquirindo com o passar do tempo uma maior liberdade de decidir o que é certo e o que é errado, na medida em que a gente vai ganhando a capacidade de entendimento e consegue ter uma visão de julgamento muito mais apropriada. Na medida em que cresce o livre-arbítrio, cresce também a responsabilidade pelos atos. Na medida em que Moisés era muito cerceador, a lei mosaica era muito dura e muito rígida em relação a certos pontos, não permitindo certas tomadas, entendimentos de maneira diferente. Quando Cristo chega e tenta resgatar, ele sabia, primeiro que, parênteses aqui, né? A vinda do Cristo para a Terra não foi assim, eu estou sem fazer nada, vou lá dar um passeio lá, vou lá dar uma bronca naquele pessoal que eu não estou fazendo nada certo, né? A vinda de Cristo para cá foi um evento muito bem preparado e muito antecipadamente preparado. Então, por centenas de anos, Cristo já sabia que haveria um tempo onde ele precisaria vir para dar uma direção diferente, fazer uma correção de rota. A humanidade nunca esteve sozinha ao seu próprio destino. Sempre a espiritualidade esteve em conjunto, e Cristo, por ser o nosso grande governador, muito mais ainda. Ele sabia tudo o que ele precisaria fazer. Então, dado o tempo adequado da maturidade especial que Cristo precisaria vir e fazer uma correção de rota, ele vem trazer um conhecimento de novo. E tira essa questão que era da letra, especificamente está muito preso àquilo que estava escrito, a grafia, e começa a dar um entendimento um pouco mais espiritualizado a respeito das regras que tinham sido colocadas, de maneira que aquilo pudesse ser desenvolvido e entendido. E ainda assim, dado o grau de evolução do povo naquela época, ele também sabia que não era possível que as pessoas entendessem toda a completude, aquela mensagem que ele vinha trazendo. De tal maneira que, muitas vezes, ele repete para os seus apóstolos que aqueles que nem todos que veem seriam capazes de ver, nem todos que ouvem, ouviriam.
no sentido de que aquilo que estava passando na essência não estava ainda possível de ser captado pela maioria das pessoas. Os apóstolos estavam num grau diferente de entendimento e, por estarem mais próximos, estavam sob treinamento para depois poderem continuar esse processo de elucidação, de levar a um patamar espiritual no entendimento da lei de uma maneira diferente e muito mais ampla, porque a gente, como ocidental, tende a enxergar essa história e a vinda do Cristo como se só aquela região do Oriente Médio tivesse sido agraciada por Deus para poder trazer uma grande mensagem para aquela época. E a gente, depois, quando a gente vai crescendo um pouquinho mais, e lendo um pouquinho mais, você começa a descobrir que, lógico, a humanidade é composta por muitos outros lugares. Não existia o nível de globalização que a gente tem hoje, então o conhecimento era muito mais localizado. E Deus também, através de outros messias, de outras comunicações, de outras mensagens que estavam sendo passadas ao redor do globo, para outros povos também. Eles não foram nunca desamparados por Deus, nem foram nunca desamparados pelo próprio Cristo. Na medida em que a gente pega hoje e faz uma comparação sobre o cristianismo, sobre a mensagem do Cristo, a gente encontra o mesmo conteúdo, a mesma essência do Cristo em outros povos também, em outras regiões diferentes. O que é uma grata satisfação, porque na realidade essa constatação que Deus esteve presente em todos os tempos, que Jesus esteve presente em todos os tempos, inspirando as populações de uma maneira geral para que todas tivessem conhecimento. Nunca existiu e não existirá escolhidos do ponto de vista de ser aqueles a quem são os preferidos. Porque se houvesse preferência entre os povos, Deus não seria justo. É normal que Ele dê igualmente a todos os seus filhos, na medida e na capacidade do entendimento de cada um. Cada um de nós, em povos diferentes, nos adaptamos e aprendemos a conhecer as coisas de maneira diferente, a ter profundidades diferentes. Mas o mesmo ensinamento é normal que estivesse disponível a todos. Então não são só os cristãos que serão salvos, mas todos os povos da terra, porque no final das contas todos somos filhos de Deus. De maneira diferente, em línguas diferentes, em símbolos diferentes, mas quando a gente observa hoje, a gente vê que o conteúdo, a essência do ensinamento está presente em todos os lugares. Mas voltando um pouquinho para a história aqui, Cristo sabia que nós não teríamos, quando eu digo nós vivendo naquela época, ou nós humanos, a gente não sabe há quanto tempo está aqui, quanto tempo está tentando entender o Evangelho, ainda assim platinando, porque a gente não consegue trazer para o dia a dia um ensinamento que parece tão básico, né? Porque toda a lei e o profeta está contido em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só isso. E até hoje a gente precisa ler e ler e reler e ler e reler, estudar e tentar incutir isso na nossa essência, no nosso dia a dia, para fazer disso uma prática comum. E a gente ainda não consegue fazer isso. Então você vê o nível, primeiro, de carinho e determinação de Deus e de Jesus, no sentido de colocar a sua ideia, e de a gente patinar e não conseguir evoluir. Então, Jesus sabia que naquela época não seria possível que nós, viventes naquela época, conseguíssemos extrair dali, de uma única passagem e de poucos anos que ele esteve por aqui passando a sua comunicação, e numa região muito delimitada e determinada e pequenininha, pela qual ele perambulou ali, passando dando início ao cristianismo, que não seria possível que a gente entendesse na profundidade toda a essência do seu ensinamento. E sabendo disso, e pelas dificuldades que ele também sabia que passaria, ele estabelece uma maneira desse seu ensinamento continuar através do treinamento dos seus apóstolos, para que eles pudessem continuar de uma maneira a distribuir esse conhecimento por toda a região e alastrando muito mais esse conhecimento. Mas, ainda assim, mais adiante ainda, ele sabia que não seria possível alcançar todo esse nível de conhecimento e que precisaria de um novo banho de loja mais tarde. A gente precisaria de um novo esclarecimento mais tarde. E estabelece a vinda da terceira revelação. E a grande diferença que existe entre a passagem do Cristo, do tempo até onde aparece o Espiritismo, é que a chegada do Espiritismo, da mesma maneira como todos os grandes eventos que acontecem na Terra, é uma chegada muito previamente preparada, muito planejada.
todo aquele conjunto de situações que existiam para que Allan Kardec pudesse fazer a codificação e fazer daí sair a doutrina, né? Está estabelecida num conjunto de muitos seres que foram reencarnados numa mesma época, em lugares diferentes da Europa, cientistas, pesquisadores, médios que vieram com uma capacidade, com uma característica específica necessária para o trabalho. O próprio Kardec, que veio muito preparado e se capacita durante toda a sua prévia existência do Espiritismo, na medida em que ele se torna professor, ele se torna cientista, estudioso e versado em várias línguas e conhecendo várias ciências diferentes. É uma preparação, um planejamento para que ele pudesse, no momento adequado, fazer a codificação do Espiritismo. E aí, nesse momento, quando aparece o Espiritismo, diferente do que acontece das vezes anteriores, já não acontece numa experiência subjetiva, já não acontece nas mãos de uma única pessoa. Quando a gente pega todos os messias pelos quais que passaram pela Terra e os que foram os fundadores das grandes religiões, e se a gente entender as grandes religiões como sendo essa mensagem de Deus para a humanidade, de Cristo para a humanidade, pelos vários caminhos diferentes, pelas várias filosofias diferentes, a gente sempre teve a visão de uma figura, de uma pessoa que encabeçava esse projeto e levava esse projeto adiante. Diferente do que quando acontece com o Espiritismo. Embora a gente tenha a figura de Allan Kardec sendo o codificador, o papel dele na codificação é menos de ser aquele que divulga, aquele que passa a mensagem, e mais daquele que organiza. Por isso ele é tido como o codificador. Ele não é o inventor do Espiritismo. Ele não é o médium através do qual a espiritualidade se manifesta. Justamente para extrair dali esse caráter mais subjetivo e de trazer um conhecimento a respeito da lei divina, desse relacionamento com a espiritualidade, de uma maneira que não fique presa a uma pessoa. Já que a gente sabe que nenhum de nós encarnados aqui na Terra estamos isentos de colocar a nossa subjetividade em relação a uma opinião qualquer que a gente dê. Qualquer um de nós, quando opina, mesmo quando a gente conversa com amigos espíritas, cada um acaba tendo uma visão diferente sobre o Espiritismo. Poucas diferenças, mas sempre tem uma visão diferente sobre o Espiritismo. Porque é natural. Nós carregamos a nossa história, carregamos o nosso aprendizado, carregamos a nossa existência, a nossa vivência. Não só dessa existência, mas de todas as existências anteriores. Então é normal que a gente carregue uma pitada ali do nosso sabor, do nosso conhecimento, e não simplesmente um conhecimento genérico, generalizado. Porque é normal do ser humano, nós somos limitados ainda, não conseguimos ainda captar a essência divina. A gente consegue entender alguns aspectos, mas não todos os aspectos. E aí, para eliminar essa limitação, esse entendimento parcial, aparece o Espiritismo, onde o Espírito da Verdade não é um espírito, mas um conjunto, uma legião de espíritos que se manifesta naquele sentido, passando as ideias para que se tirasse dali o aspecto subjetivo, o aspecto de uma pessoa que está comunicando, e sim de uma pleiade de espíritos que estão passando a mensagem. E Allan Kardec, muito isentamente e muito metodologicamente, faz esse trabalho de unir esse material todo, estabelecendo um conhecimento, um conjunto de conhecimento, para que a gente pudesse ter um entendimento maior. Passado todo esse tempo, a humanidade já avançou um pouco mais em razão, em raciocínio, em conhecimento, e começa então, nesse processo, a fazer um pouco mais de crivo lógico. A gente tem mais um pouco de conhecimento de ciência, a gente consegue questionar algumas questões que são colocadas. Então o Espiritismo tem em essência, tem essa característica, ele é muito lógico para a nossa lógica, por nossa capacidade de entendimento. É lógico, como estamos ainda em evolução, estamos ainda num processo de crescimento, nós ainda não somos perfeitos e devemos levar muitas e muitas vidas ainda para chegar um pouquinho mais perto, já que a perfeição é inatingível, porque a perfeição é Deus próprio, né? Mas para nos tornarmos um pouquinho mais esclarecidos espiritualmente, ainda leva bastante tempo,
a mensagem que nos é passada, que o Espiritismo traz, também tem o seu caráter de temporal. Ela está colocada na nossa capacidade de entendimento. Não é possível ainda a gente entender como, por exemplo, como é que acontece a migração, a evolução de um espírito, já que somos todos espíritos, quando um espírito animal se torna um espírito humano. Está longe da nossa capacidade de entender essas migrações da essência do espírito na sua evolução, já que tudo isso é uma evolução contínua. Mas, se não está na nossa essência, está no nosso caminho. A gente já consegue enxergar bastantes questões, já consegue estabelecer uma lógica que nos dá um suporte para que a gente direcione a nossa maneira de ser, e através da racionalidade a gente consegue questionar as nossas atitudes, definindo de que maneira deveríamos agir e entendendo. Na realidade, o conhecimento é o mesmo ainda desde aquele que é passado por Moisés, porque Deus continua sobre a tutela de toda a humanidade. Jesus continua na tutela de toda a humanidade, mas entende e carinhosamente define para cada um de nós a nossa capacidade de entendimento para aquele estágio em que estamos. E é interessante pensar isso, porque se isso acontece com a humanidade em grandes processos de planejamento, também acontece com cada um de nós, individualmente. Cada um de nós temos o tempo certo de aprender determinadas questões. Cada um de nós precisamos, às vezes, passar por desastres, por agonias, por sofrimentos, para nos estimular a ter um enxergamento diferente da realidade de como as coisas são. Porque se tudo, infelizmente ainda, se tudo fosse só funcionando belezinha, tudo fosse só felicidade na vida, tudo só fosse agradecimento, tudo fosse alegria, nós não nos motivaríamos a entender por que as coisas dão errado. Então a gente ainda precisa do sofrimento, precisa que as coisas deem errado, para que a gente se estimule a entender como poderia ser melhor. Essa busca da felicidade, esse impulso que nós sentimos internamente de querer ser mais felizes, é na realidade uma lembrança que a gente tem dessa herança divina, de querer voltar para os seios do Pai, para voltar para essa essência divina que é todo amor. A gente não se contenta com aquilo que a gente tem. E em parte esse não contentamento vem dessa característica, dessa capacidade de querer aprender mais, nos move para aprender mais, nos move para querer se modificar, para poder se livrar das dores pelas quais nós passamos. E não tem nada de errado, isso faz parte do mecanismo divino. Agora, cada um de nós se move mais rápido ou mais lento, cada um de nós está num tempo diferente, cada um de nós precisa ainda passar por certas dificuldades, cada um de nós depende de uma adequação de linguagem diferente. E aí eu lembrei de uma historinha de um mestre e um discípulo. E o mestre ficava recebendo as pessoas que vinham buscar esclarecimento, vinham buscar conhecimento, e o discípulo acompanhava o mestre para poder ajudar o mestre e também para aprender. E aí entra uma pessoa para o mestre e fala: mestre, pois não, Deus existe? Aí o mestre diz: é claro que Deus existe. Você não vê quanta beleza, não se vê a natureza, a perfeição das flores, a perfeição da nuvem, do entardecer, a beleza toda que existe na natureza é uma coisa que não tem explicação. Deus tem que existir, Deus existe sim, está claro em todas as demonstrações que Deus existe. Fala: obrigado, mestre, e sai. E o discípulo do lado, entendendo tudo, fala: mestre é bom. Chega uma segunda pessoa, senta na frente do mestre e pergunta: mestre, Deus existe? E o mestre para e pensa, fala: sabe que às vezes eu também tenho dúvida? Eu não tenho completa certeza que Deus existe, porque às vezes certos sinais me dão que sim, é lógico que Deus existe, mas às vezes eu fico em dúvida se Deus existe realmente, por tanta dificuldade, por tanta injustiça que acontece. Ah, obrigado, mestre, e sai. E aí o discípulo, desconfiado, fala: não mudou de ideia, mestre? E fica ali. A pessoa sai, entra uma outra pessoa e de novo pergunta: mestre, Deus existe? E o mestre responde: eu acho que não existe.
pensando bem, olha, levei a minha vida inteira para chegar nessa conclusão, mas acho que Deus não existe. Se existisse, não tinha tanta desgraceira, tanto prejuízo, tanta coisa ruim acontecendo, tanto malvado na terra, tanta gente sofrendo. Obrigado, mestre, e sai. Nessa hora o discípulo não se aguenta mais, volta para o mestre. Mestre, que negócio é esse, mestre? Uma hora você fala que existe, outra hora você fala que está em dúvida, agora não existe. O mestre simplesmente dá um sorriso carinhoso para o discípulo e diz o seguinte: meu filho, cada pessoa se motiva de uma maneira diferente a encontrar a verdadeira realidade. Uns precisam da confirmação, outros da dúvida e outros da negação. Até a próxima.